Seu Roger também, né, seu Roger? Acorda, seu Roger. Eu estou falando, quando o senhor fala, eu presto atenção. Eu estou brincando com ele, né? E, então, é um prazer muito grande essa nova empreitada que vamos realizar, que eu acho que a gente, com a nossa experiência, quer dizer, experiência que já vem do vô, do pai, do tio, e a gente foi amealhando durante todos esses anos, que a minha família é radicada desde 1888 aqui no Brasil. Foi quando os irmãos Queirolo se estacionaram aqui com o seu circo. Eram acróbatas, né? Aí formaram um clã de palhaços, como a Verônica falou. E isso veio há muito tempo, andou demais, caminhou demais. E o circo, na verdade, ele não foi muito respeitado durante todos esses anos, né? Ele foi o circo, nada mais do que o circo. Era uma casa de espetáculos, onde se apresentava a primeira parte, onde tinha a segunda parte, ou eram circos grandes, onde não tinha a segunda parte, que seriam as comédias, né, ou os dramas circenses. E acredito que esses dramas e essas comédias, as pantomimas, eram realizadas mais em circos menores, porque os circos grandes vinham com grandes atrações, né? Essa é a parte um pouco de conhecimento que a gente gostaria de levar aos nossos amigos doutores da alegria, né? E também ao, me perdoa, eu não guardei. SP Escola de Teatro. SP Escola de Teatro. Levar aquelas entradas cômicas antigas, lógico, que nós vamos fazer da nossa época. E lógico que deverão realmente ampliá-las, melhorá-las e modernizá-las. Que eu acho que aí é que é o importante. Hoje nós vivemos em outro tipo de mundo, né? Vivemos em outro tipo da internet, de tudo que vocês possam imaginar da eletrônica moderna. Então, acho que tudo deve se mudar. E também dizer que, mas quanto tempo a gente vai poder ficar aqui, né? Para poder passar um pouco da nossa história, um pouco do nosso conhecimento a essa juventude. E que espero que eles façam um grande proveito, né? E que levem esse conhecimento. Vai ser coisas pequenas, mas isso pode ser ampliado com o tempo, né? Agora que parece que a Verônica, o pessoal todo está levando a sério o circo, então acho que isso poderá ser ampliado. Então eu, Chuchu, Silvano, Roger, vocês vamos poder realmente levar para vocês um pouco da nossa alegria antiga. Muito obrigado, sucesso ao pessoal todo. Hermano Raul, hermano Robaio, palhaço Pepinho. Buenas noches. Disculpen que soy extranjero, no falo muito bem en portugués, no voy a hablar porque estoy bello. No es para rezar, ¿no? Disculpe, mis agradecimientos aquí a doña Verónica por ter trazido a mi señora y a mí a representar parte de la comicidad extranjera, junto con Chuchu, que conheço, o Pururuca, Tio Picolino, que gracias a Dios conseguí compartir en algunos espectáculos muchos años atrás, junto con ellos, excepto Pururuca. Mis agradecimientos. Buenas noches nuevamente, mis respetos a todos ustedes, aquí a los doctores de la alegría que están representando. Espero que pasar para ustedes, tentar pasar para ustedes algo de nuestro trabajo, explicar lo que es una cascada, un clan, futuramente. Lo mío es poco enfadado porque no sé explicarles. Basta con estar en medio de todos ustedes. Muito obrigado. Então é o seguinte,
eu acho, como acabou de falar o companheiro Puturuca, vamos tentar de passar coisas do circo para todos vocês em lo melhor que seja. Como estamos em uma geração mais nova, tecnologia, essa tecnologia somos nós? Não, é vocês. É vocês que cada um vai tentar representar a cada um de nós em lo melhor que dê certo. Então, lo único é lo que eu tenho meu lema quando termino meu show: seu respeito, seu carinho e seus aplausos é o que nós artistas levamos, não dinheiro. Obrigado. Aproveito para apresentar a parceira do Pepim, que é uma palhaça. No circo também tem palhaças. Florcita, Florcita. Boa noite para todos. Eu só me vou apresentar porque não sou muito de falar, tá? Eu sou Florcita, meu nome é Maria e vou tratar de fazer o melhor para que vocês aprendam. Tá? De minha parte, só isso daí, não sou muito de falar, desculpa. Bom, agora é a hora, o nome dele é Franco Alves Monteiro, nome de galã, né? Mas ele é palhaço. Entre outros feitos do senhor Franco, do palhaço Chuchu, eu lembro que ele foi o último parceiro, o último clown do Piolim. Chuchu! A altura tá boa. Meus amigos, boa noite. Sou alto e largo e vantajoso. Eu tenho um grande prazer em estar nesta noite aqui de abertura desse maravilhoso evento, no qual nós vamos estar aqui fazendo o melhor de nós para vocês. Os doutores da alegria, fica de olho, porque os palhaços antigos têm muita coisinha para ensinar para vocês e vocês não podem deixar escapar. Tem que chegar e segurar ela. Então nós temos a satisfação de fazer para vocês várias apresentações, inclusive era para mim fazer duas, já me apertaram hoje. Já me cobraram, tem que fazer 3. E o cachê é o mesmo. Brincadeira. Ela já ficou vermelha. Isso é brincadeira. Mas eu sou de uma família tradicional, 2 famílias tradicionais de circo. Família Alves, que foram os melhores trapezistas brasileiros e viajaram o mundo inteiro, que é da família que eu tenho um orgulho muito grande. Eu tenho um tio e um sobrinho, que é Gilberto Alves, que foi o único brasileiro que deu a 4ª volta no trapézio. Foi o único brasileiro. Isso aí para nós é um maior orgulho. Ele viajou o mundo. Hoje, coitado, está dando aula numa escola de circo. Acho que tem alguém que sabe. Ele sofreu derrame, então não pôde trabalhar mais e agora está dando aula em escola de circo. E sou da família Monteiro, que é da parte do meu pai. Meu pai foi um batalhador em circo. O circo dele foi o primeiro circo pau a pique. Era circo, ele chegava na porta de uma venda e procurava saber onde que tinha bambu, ia lá, carregava aqueles montes de bambu nas costas, e eu tinha esse tamanho mais ou menos, ajudava a carregar 2. E lá a gente colocava os bambus em volta.
E em volta dos bambus ia colocar lençol, cobertor, saco de estopa, para fechar a área para fazer o tipo de um circo. E as cadeiras era caixote de cebola. E meu pai ia recolhendo nos armazém. Então colocava aqueles caixotes de cebola para o pessoal sentar. E a iluminação era muito boa. Você tem uma noção que eu fico até emocionado, que papai era um cara tão trabalhador que ele pensava tudo. Então ele pegou um bambu dessa grossura, aqueles bambu amarelo, e cortou e fazia dessa altura mais ou menos, cortava a parte de cima, enchia de querosene, uma tampa de lata, botava um pedaço de pano, molhava no querosene e acendia. Ia colocando em volta, aonde a gente ia trabalhar. Isso era a iluminação do circo, era lamparina. Isso era lamparina. Agora vocês imaginem que quando terminava o espetáculo, tanto os artistas como o pessoal que estava assistindo saía com o narizinho preto da fumaça. Não, é verdade, não é mentira, da fumaça do querosene. Então isso eu estou contando aqui, estou me arrepiando. E o meu pai mudava as coisas do circo em carro de boi. Era 4 boi, uma em cangalha, né? 2 na frente, 2 atrás. Carro de boi, carregava tudo aquilo ali no carro de boi. E nós, da família, íamos atrás, andando naquele areião. E a única pessoa que ia no carro de boi era a minha mãe, porque ela estava grávida, porque a pé não dava. Então ela estava esperando o último filho, então tinha que ir no carro de boi. Isso aí, nós andamos no Paraná, Minas, várias cidades de São Paulo. Até que chegar aqui em São Paulo, meu pai chegou aqui e já fez um círculo de amizade muito grande e colocou o primeiro círculo com uma loninha de encerada com parafina. Uma loninha para não passar água, encerou com parafina e passou oca para atingir a lona. E aí saiu o circo Aloma. E ficamos 29 anos na Zona Sul. Circo Aloma, e depois o papai ficou bem doente, acabou com o circo, eu entrei para a televisão e fiquei fazendo um programa infantil chamado Os Astras, com o Titio Molina e Márcia Cardial. Você deve lembrar, né? Você tem umas grandes idade? Era meu fã, não? Então, você nem lembra, né? Aí depois, há alguns tempos, eu trouxe para trabalhar comigo o Pururuca e o Torresmo. Fizemos uma temporada boa. Aí depois que terminou essa temporada, o seu Boni veio para São Paulo e o pacote foi para o Rio. E levou, que era diretor da Globo, antes era TV Paulista S.A. E levou o pessoal para lá e o pessoal daqui ele foi tirando. Então acabou com o programa. O programa terminou. Terminou o programa, então o que eu vou fazer? Vou tocar circo. Aí fui eu comprar um circo no interior de São Paulo. Comprei um circo do Motinha Filho, um cirquinho de 25 metros. E vim para São Paulo e graças a Deus dei sorte. Fiz um circo muito bonito, que era Circo Aquários. O nome até é muito bom, que é o signo do meu filho. E tive a felicidade de colocar na televisão um filho, que vocês devem conhecer, que é o Luiz Ricardo, que é o homem do baú, que faz a propaganda do baú. E colocou uma imagem muito bonita na televisão, que o Silvio colocou, e que ele representou, que foi o Palhaço Bozo. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu ensinei muita gente, aprendi com muita gente, e hoje eu tenho a felicidade de estar aqui para ensinar essa turma nova que está aí. Eu tenho orgulho e satisfação de estar aqui para fazer umas cenas cômicas, e vocês vão aproveitar o embalo e aproveitar
e tirar o melhor de mim. Muito obrigado de coração e eu agradeço o convite. Desculpa a brincadeira do cachê. Brincadeira. Se você ficou vendo. Muito obrigado. Bom, estamos chegando. Agora está faltando. E o pipoca? O pipoca. O pipoca. Quem falou pipoca? Não, pipoca daqui a pouco. Agora a gente vai chamar um palhaço muito querido, de uma família muito querida, que é a família Isbano. Ele se chama Benedito Isbano, é o palhaço Piccoli. Bom, logo de cara, Verônica, eu quero agradecer a você e todos os que estão envolvidos nesse projeto, né, por tudo isso que vocês estão fazendo, né, revivendo aquilo que já estava agonizando, quase morto, principalmente o circo-teatro, né, que sempre quando me perguntam, escuta, o que é que você tem mais saudade da sua vida, eu digo, do circo-teatro. Era muito bonito. Era muito bonito. Então eu acho que todo circense tem um forte reconhecimento por você e todos os outros também por isso. Contar a vida, minha vida ou do circo, uma que o Pururuca já contou tudo do circo que passou aí, mas não deixou nada pra gente, né? Mas os meus pais, antes de serem de circo, eles eram atores, né? No tempo do Teatro Mambembe, eu acho que todos sabem o que era o Teatro Mambembe, né? Que se agrupavam uma turma de artistas, né? Formava aquele grupo e saía, então, dando espetáculos pelos cinemas do interior. Naquele tempo, o cinema era obrigado a ter o palco também e a ceder para as trupes, né? que iam dar os espetáculos. Então, mas não tinha um líder, não. Ali era, todo mundo mandava. Dividia-se o que ganhava e o que não ganhava também, né? Dividia-se tudo. E aí, depois, então, que meu pai, meu pai estava em Guaratinguetá, que eu não tinha nascido ainda, então apareceu por lá o Circo Nova York, eu acho que vocês conhecem, né, todos os antigos, do famoso palhaço Pelado, e grande ator também, né? E ele então, sabendo que nós éramos de teatro, então nos convidou para seguir o circo, né? Que não, imediatamente nós entramos. Isso foi, e eu agradeço a Deus, porque eu sou muito feliz em ter sido de circo, viu? Tanto que eu sempre digo até, eu não sei se eu nasci no circo ou se foi o circo que nasceu em mim. Eu acho que, não só eu acho que todo mundo, tanto que às vezes eu estou tirando um documento, qualquer coisa parecida, e a pessoa me pergunta se é profissão, eu digo a melhor do mundo. A pessoa então se assusta um pouco, eu digo, eu sou de circo, eu sou um palhaço, já pego, eu tenho sempre uma fotografia de palhaço no rosto para mostrar, porque é muito interessante, em todo lugar que eu vou, até médico, nos médicos quando eu vou, eu procuro um jeitinho de falar que eu sou de circo, que eu sou palhaço, mostro assim, porque o médico já trata a gente, né, com mais responsabilidade. E se a gente vai então pedir alguma coisa, qualquer coisa, se a pessoa ia falar não, esquece daquilo e fala assim. Não, mas é muito bom. O circo, o teatro é muito gostoso, é muito bonito. Uma vez eu fui procurar um terreno aqui em São Paulo para armar o circo, e então eu secretariava também o circo. Então eu perguntei, é claro, não sabia de quem era, eu perguntei num barzinho, eu disse, de quem é esse terreno? Ele disse, olha, está vendo aquele armazém ali, pegado ao terreno, é do seu Martelo. Ele falou, do seu Martelo. Eu disse, mas ele disse, olha, eu já tinha falado que era para circo. Ele disse, mas se for para circo, não vai falar. Não vai falar porque houve problemas com o circo que esteve aqui. Às vezes é um problema, às vezes
o circo é obrigado, né, e quem a fazer, às vezes, não poder acertar, assim, né? Acho que vocês estão entendendo. Eu sei que se é de circo, não adianta. Eu digo, mas espera aqui, o Show Martelo, o que ele é na vida, o que ele gosta, o que ele faz? Eu digo, não. Aí falaram, não, ele foi amador de teatro, né? Antigamente, em toda a cidade havia aqueles grupos de amadores, né? E até formavam grupos muito bons até. Ele foi de teatro, foi. Aí eu fui lá, cheguei, eu digo, Show Martelo, como vai, aquela coisa toda, né? Pois é, Show Martelo, eu sou de circo, né? Mas eu não deixei de falar, senão eu sou de circo, eu já estive falando até com aquele senhor e ele me contou até o que houve aqui, né? É um problema, né? Essas coisas, o senhor vê, o circo precisa de terreno, se não existe alguém que ceda o terreno, né? A prefeitura já é mais difícil, né? Quando vem a ordem para que pode entrar, a gente já mudou, já não precisa mais, né? Aí eu digo, puxa, nós somos circo-teatro, não é? Circo-teatro e tudo. Aliás, eu soube até que o senhor também é artista. Eu disse, não, fui amador e tal. Eu digo, mas Show Martelo, o senhor sabe de uma coisa? Às vezes existem amadores melhores do que artista. Existe. Eu disse, o senhor falou a verdade. Aí começou, eu disse, o senhor teve amador aqui em São Paulo, no interior? Não, aqui mesmo, Itália, no interior também, né? Eu digo, puxa vida, aquelas peças bonitas que se levava, né? O senhor lembra? Ele disse, sim, lembro. Aí ele perguntou para mim, o senhor conhece os dois sargentos? Eu digo, puxa vida, eu fiz o Roberto. Ele disse, eu fiz o Guilherme. Acho que o senhor conhece aqui, né? Eram os dois principais. Eu digo, o senhor lembra então daquela parte que o Roberto disse, e agora, miserável, não pode ordenar que a execução, mais ou menos isso que eu não me lembro, né? Que se faça a execução por aí assim. Ele já começou a falar também, né? A falar um pedaço das peças, né? E eu daqui, de lá, eu digo, e o Silvio Cigano, ele disse, puxa vida, eu fiz o pai do Cigano, eu digo, eu fiz o Silvio. E começou, bom, para não incomodar mais, de repente ele falou para mim, olha, eu tenho certeza que o senhor vai se dar bem aqui no meu terreno. Não, isso é verdade. Então, eu procuro, não, mas é verdade, eu procuro sempre que eu posso dizer que eu sou de circo e tudo, porque a conversa fica mais simpática, porque quem é que não gosta de circo, né, ou de palhaço, puxa vida, né? Todo mundo gosta. Então é isso, a família Hispano também já vem de a quinta geração circense, eu com 17 anos, eu nasci no circo, então todo mundo sabe que a primeira coisa que o pai faz para criança, 3, 4 anos, é pintar a cara e jogar no picadeiro, né? Primeira coisa que faz. Então tem muitos que depois vão ser palhaços mesmo, né? Mas outros não, já vi que não é aquilo, então parte para outra coisa. Mas eu com 17 anos, eu era o clown do meu pai, que era o palhaço Pigoli, o primeiro Pigoli. A minha história é mesmo do Pigolino, só que isso você não vai poder falar, porque eu já falei. Ele também, o pai dele era Pigolino, depois Então, com 17 anos, eu já fazia o clown para o meu pai. Que meu pai, no teatro, ele fazia as partes cômicas no teatro. Então não foi difícil dali ele fazer um palhaço quando entrou para o circo, né? Aí depois, quando o meu pai nos deixou, aí ficamos sem palhaço ali, porque o circo-teatro era um palhaço só, não é como o circo de tiro que tem vários, né? Era um palhaço. Então começou, e agora? Quem vai, quem não vai? Aí meu irmão falou, não, você. Eu digo, mas eu por quê, né? Ele disse, não, você fazia o clown, já conhece as entradas cômicas e tudo, certo, né? E então me convenceram. E aí
Então eu escolhi, na noite de estreia, escolhi uma entrada que desse campo para ter graça, né? que não responsabilizasse só a gente, né? Que a própria entrada já era responsável pela graça, né? Não me lembro qual foi, nunca foi. E bendita a hora que eu entrei no picadeiro como palhaço, porque eu agradeço a Deus. Para mim, o ser palhaço é uma missão. Eu gosto demais do que eu faço. Se tivesse que voltar tudo de novo, eu seria palhaço novamente. Eu quero parabenizar, eu já parabenizei sempre que eu encontro com o Doutor da Alegria, eu o parabenizo, né? Eu quero a todos, porque é maravilhoso o que eles fazem. É maravilhoso o que eles fazem, aquela coisa leve. Às vezes fala de ensinar eles, mas eu acho que o que eles fazem já é maravilhoso, né? Aquela graça leve né? Para eles. Eu acho que se eu fosse fazer, eu não conseguiria. Cada um tem, né? o seu gênero. Alguma coisa, só para terminar, que eu queria. Às vezes falam para a gente, o mestre, não sei o que, eu agradeço por isso, nós somos antigos. Mas eu acho que mestre é aquele que, não sei, no meu ver, é aquele que já sabe tudo, que não tem mais o que aprender, então é só ensinar. E eu tenho medo disso, porque eu quero sempre esperar alguma coisa do amanhã. Então eu estou sempre aprendendo. Eu quero hoje, por exemplo, saber que eu posso fazer melhor amanhã daquilo que eu fiz hoje. Então é muito gostoso saber que pode fazer melhor, não é isso? Então, eu até hoje, mas é verdade, eu até hoje eu me ponho na frente do espelho quantas vezes e começo então a fazer caretas, né? Aquelas caretas de bobo, de malandro, né? De sabido, para ver como é que fica, porque eu acho que a graça do palhaço, além da graça ser engraçada, tem que ser simpática também, né? É isso, não é isso, Chuchu, na verdade? É isso aí. Mas então, é isso aí que eu tinha que falar. Muito obrigado, Verônica, e todos que estão nesse programa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado. Eu quero que vocês cresçam com isso, viu? Pois o projeto reviver tudo isso aqui, o Circo Teatro, as peças, né, do teatro maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a você, a todos. Obrigado. Agora, o mais velho dos nossos mestres. E a pessoa responsável também por estarmos aqui, por existir o Centro de Memória do Circo. Com certeza não existiria o Centro de Memória do Circo se não houvesse Roger Avance, o palhaço Picolino. Deus mais o paga. Não posso abraçar vocês todos, eu abraço o microfone. Eu abracei tudo. A Verônica, eu já percebi isso. Ela começa assim, o Piccoli, o Chuchu, o Torres. Obrigado. Depois ela fala, seu Roger. Acho que é porque eu sou o mais velho mesmo, né? Então ela põe o seu Roger. Eu não gosto muito de falar, não. Quando eu começo, eu não paro mais. Então eu não vou começar.